Sejam todos abençoados em o nome do Senhor Jesus. Eu quero que a partir de hoje, você, minha amiga, meu amigo, que nos acompanha aqui nas redes sociais, sintonize todos os dias para acompanhar essa série de mensagens a respeito das provas da fé, baseado no que aconteceu nos dias de Gideão, porque, por incrível que pareça, são os dias que nós estamos vivendo hoje, por causa da opressão, por causa da vitória dos inimigos sobre Israel, que havia pecado, havia se entregado à idolatria e, consequentemente, a outros pecados. Os inimigos estavam prevalecendo, até que Deus enviou um profeta. Se você ler a história, nós não vamos falar da história, nós vamos falar sobre os detalhes da história e do que Deus quer de nós. Então, atente para os detalhes do que você vai ouvir. Diz assim o texto sagrado: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faz-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Eu quero chamar a sua atenção nesse primeiro vídeo para o seguinte. Estou aqui com o pastor Rodrigo, que é o nosso pastor aqui da Califórnia, do templo da Califórnia. Quando Deus os levou à fonte, pastor Rodrigo, não foi por casualidade. Nada do que a gente encontra na palavra de Deus, nenhum fato é casual, tudo tem um propósito. Essa fonte chamada de Arode era o sinônimo, o significado de Arode significa medo e terror. Por quê? Porque normalmente os inimigos, quando invadiam um outro território, eles se acampavam justamente na fonte, perto da fonte, porque era o principal meio de vida ou de sobrevivência do passado, por causa da situação da área desértica, e o povo naquele tempo vivia da agricultura principalmente. Então, Deus já os levou a essa fonte, chamada fonte do medo, fonte do terror, e como ele colocou aqui, para os provar, porque Deus sabe quem é quem. Mas um detalhe: embora Deus saiba quem é quem, Deus não exclui a ninguém. Esses homens, dos 32, foram os 31.700 que se excluíram, porque a primeira turma, o primeiro grupo de homens reconheceram que eles eram tímidos e medrosos, e Deus não pode contar com tímidos e medrosos para vencer nenhuma batalha, porque na hora do vamos ver, os tímidos e os medrosos fogem, retrocedem, se dão por vencido, e o pior, ainda responsabilizam os outros por esse medo, por essa timidez. Mas o que eu quero destacar, e o que nós vamos destacar aqui com respeito a esses eventos, é o seguinte: tudo com Deus, todo relacionamento, ou melhor, tudo com Deus não, todo relacionamento, o princípio de todo relacionamento é a fidelidade.
E essa fonte, considerada a fonte do medo e do terror, foi a fonte da separação dos fiéis e dos infiéis. Porque quando nós estamos numa relação de fidelidade com Deus, o poder dele nos dá disposição para enfrentar o que quer que seja. E o senhor vê, bispo, o propósito de Deus lá na frente foi mostrado quando nós seguimos a leitura. Era muito grande. Não tinha como algo tão glorioso, tão extraordinário ser feito na vida de quem era infiel. Como o senhor mesmo destacou, aquele lugar era um lugar de medo. Ali os inimigos acampavam, os inimigos bebiam água e todo mundo que ia para aquele lugar sabia, a gente está desguarnecido. E foi justamente naquele lugar que Deus separou os que criam, os fiéis, aqueles que apoiariam a sua força em Deus. Até porque, bispo, não se tratava de soldados, se tratava de homens que trabalhavam no campo, né, bispo? E quando o senhor fala que apoiavam a sua força em Deus, quer dizer, na sua palavra. Deus empenhou a sua palavra. Gideão empenhou a sua palavra, a palavra de fidelidade, que ia confiar nele, que ia depender dele. E é um outro detalhe que a gente percebe aqui, desde da separação do primeiro grupo, como também do segundo, Gideão não murmurou, Gideão não questionou, Gideão não argumentou, porque ele pensava no seguinte, como nós pensamos hoje: se eu que sou falho, tenho as minhas debilidades, tenho as minhas deficiências, mas ainda assim eu sou capaz de cumprir com a minha palavra, deficiências humanas, falhas humanas, fraquezas humanas, não de caráter, mas ainda assim eu cumpro com a minha palavra, Deus não vai cumprir com a dele? Então, é isso que faz a diferença, minha amiga, meu amigo, com respeito à nossa relação com Deus. É por isso que os senhores, senhoras, vocês podem ver que nós, mesmo diante dessa pandemia do coronavírus, nós não nos entregamos ao medo, nós não nos entregamos ao terror, nós não estamos nas cavernas ou na caverna, nós estamos indo à fonte, que é o altar. A fonte, a nossa fonte hoje, que é o lugar da separação, porque, um detalhe, primeiro eles foram à fonte, primeiro Deus os levou à fonte. Na fonte há a separação entre os fiéis e os infiéis, entre os que verdadeiramente creem e os que pensam que creem. Essa que é a realidade. Então Deus os levou à fonte para prová-los, porque Deus também quer ser provado, como depois foi provado lá no vale. Deus quer ser provado, e Ele diz isso àqueles que entraram numa relação de fidelidade com Ele, e a partir daí passaram a apresentar suas premissas e a honrar os seus propósitos com as suas ofertas, com os seus votos, com os seus sacrifícios. Esse é o princípio, fidelidade. Ninguém entra. O Senhor não casaria com a Karine se o Senhor soubesse que ela lhe seria infiel, que ela era infiel e que ela lhe seria infiel. O mesmo eu com a Fátima, e a Fátima comigo, e a Karine com o Senhor, porque a base de todo relacionamento é a fidelidade. E o senhor vê que é algo tão forte, que essa fidelidade é vista em toda a palavra, e em nenhum momento Deus quebrou com a sua fidelidade. Hoje em dia, mesmo, a gente vê as pessoas confiando, devido ao que está acontecendo no mundo, as pessoas elas confiam em tudo o que é dito, mas ninguém sabe o que está dizendo. É tudo um teste, é uma prova, devido ao atual momento do coronavírus. Mas quando nós pegamos a palavra de Deus e voltamos na época de Gideão, a situação era a mesma mesmo. Não tinha para onde correr. Se eles ficassem na caverna, eles morreriam. Se eles saíssem, fossem beber água na fonte, se fosse só para beber água mesmo, eles poderiam morrer. Mas eles foram no intuito de obedecer
a voz de Deus que os levou a uma prova. E quando a pessoa passa por essa prova, bispo, e ela é aprovada pela obediência, é impossível que os planos e os propósitos de Deus não se manifestem como se manifestou na vida deles. Portanto, meus amigos e minhas amigas, considere isso. Como está a sua relação de fidelidade com Deus? Porque para que você seja aprovado nas suas provas, você vai precisar de estar bem nessa relação, porque não tem jeito. Sempre que Deus quer fazer algo novo e algo maior, melhor, Deus nos prova e também se coloca à prova, porque Ele quer ser glorificado. Nós vamos seguir com essa mensagem, tá bom? Acompanhe-nos aqui todos os dias, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te guiar, assim como tem nos guiado, tem guiado o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. O Espírito Santo vai te guiar. Nessa fonte você vai ser provado. Eu tenho certeza que também aprovado, até porque esse vírus veio para fazer a separação dos fiéis e dos infiéis, dos que creem à luz do que está escrito e dos que têm crido a seu modo, a sua maneira. Deus lhes abençoe.